Quando se fala em literatura russa no Brasil, imediatamente a gente pensa nos gigantes do século XIX, Tolstói, Dostoiévski, mas agora no século XXI, o leitor brasileiro está começando a descobrir e se encantar com um dos grandes nomes da literatura russa do século XX, Mikhail Bulgakov, que morreu em Moscou em 1940, aos 48 anos, depois de uma vida atribulada e ter sido bastante perseguido pelo regime. Bulgakov foi escritor, foi médico, foi dramaturgo, tinha uma veia satírica, a gente pode considerá-lo uma espécie de Gogol russo do século XX. O grande tranco na recepção de Bulgakov no Brasil foi dado inicialmente pelo professor Homero Freitas de Andrade, que infelizmente nos deixou prematuramente neste ano. Homero, no ano 2000, publicou pela EDUSP O Diabo Solto em Moscou, uma biografia muito alentada em português do Bulgakov. Depois, o mesmo Homero, alguns anos mais tarde, na EDUSP, publicou suas traduções de Um Coração de Cachorro e outras novelas. Coração de Cachorro chegou a ter seu manuscrito apreendido pela polícia secreta soviética e que virou uma ópera do compositor russo Alexander Raskatov, foi cantada no Scala de Milão por ninguém menos que Paulo Chotti, o grande barítono brasileiro. Eu dei minha contribuição à difusão de Bulgakov aqui no Brasil, traduzi pela editora 34 sua obra-prima, seu grande romance, o mais ambicioso, o livro que ele ficou 12 anos escrevendo, que no fim da vida ainda estava ditando as últimas correções para sua mulher, porque infelizmente não havia a menor condição desse livro ser publicado na União Soviética de seu tempo, ele só foi publicado póstumamente. Estou falando de O Mestre e Margarida, uma espécie de Fausto soviético, Voland o demônio e sua corte barbarizando na União Soviética dos anos 30. Posteriormente, pude ainda traduzir, dessa vez para a editora Carambaia, Os Dias dos Turbin, uma peça de Bulgakov com tons autobiográficos, ambientada na Guerra Civil, a Guerra Civil que aconteceu logo depois da Revolução Russa, e constam que essa peça era uma das favoritas de Stalin, e por Stalin gostar tanto da peça, Bulgakov teria sido poupado de ser preso ou até executado, como o regime costumava fazer na década de 30. Por fim, agora, este ano, já no meio da pandemia, a editora 34 está lançando as anotações de um jovem médico de Bulgakov. Aqui são escritos curtos de caráter biográfico do tempo que o Bulgakov exercia a medicina na época conturbada da Revolução Russa e da Guerra Civil. Esse livro, inclusive, inspirou uma série de TV inglesa que passou aqui no Brasil com certo sucesso.